Muito bem, vamos lá, vamos para o debate. Samuel Costa, boa noite. Samuel, começo contigo te perguntando sobre a questão do direito, tá? A legalidade. Esse é um tema que é a sua praia, que você domina muito bem. É sobre a questão do direito nessa ação determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo que eu também gostaria de ouvir se você acha que o Donald Trump está, como diz o Zezinho, está dobrando a aposta contra o Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes está retrucando, digamos assim. Por favor. Boa noite, Cícero Moura, a todos os telespectadores, internautas da Rema TV. Prazer imenso estar aqui debatendo nessa sexta-feira. Cumprimentar a vereadora Sofia Andrade, o professor Alexandre Porto, o doutor Guilherme S. Sejam todos bem-vindos. Espero poder manter aqui um debate, né, republicano, democrático e certamente que vai sair fortalecido, sem sombra de dúvidas, é a nossa jovem democracia. Você, internauta, telespectador que nos acompanha pela rede mundial de pessoas, participe e interaja conosco. Olha, a prisão é a última ratio. Não vejo necessidade de manter o ex-presidente Bolsonaro preso, levando em consideração que o Brasil adotou como princípio constitucional o princípio da presunção da inocência ou, conforme preconiza o próprio STF, princípio da não culpabilidade. Então tem que ser garantido todos os direitos constitucionais ao mesmo, ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, para que ao término dessa instrução processual penal não tenha nenhum tipo de vício, ilegalidade, abuso, arbitrariedade e, por inobservância do relator Alexandre de Moraes, não venha a ser arguido algum tipo de suspeição ou nulidade processual. O ex-presidente recolheu mais de 17 milhões de reais numa vaquinha online, né, via Pix. Segundo ele, até o recebimento da denúncia desse montante havia gasto cerca de 8 milhões de reais para contratar uma equipe técnica, né, de advogados renomados, especialistas em processo penal e direito penal, e está sendo garantido todos os princípios constitucionais ao mesmo. O que ocorreu hoje pela manhã nada mais é do que uma medida cautelar, que é a diversa da prisão, à luz do artigo 319 do Código Penal Brasileiro, se não estiver equivocado, processo penal. E aí foi colocado ao mesmo, né, algumas restrições, dentre elas, não se ausentar do país, ele já tinha um passaporte preso, se não tivesse sido apreendido, certamente seria solicitado, ficar em domicílio, né, no período das 7 da manhã, das 19 horas até as 7 da manhã, não fazer o uso das redes sociais, não manter contato com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, para que não haja nenhum tipo de tentativa de obstrução da justiça e, consequentemente, o que mais chamou a atenção de todos, talvez foi o uso, né, da tornozeleira eletrônica, ou seja, o monitoramento eletrônico. Essas medidas cautelares, adversas da prisão, ocorrem geralmente todos os dias, praticamente, em Porto Velho e em qualquer um dos 5.570 municípios do Brasil. E o que talvez tenha dado, né, repercussão geral, apesar de a gente ver nenhum tipo de espetacularização midiática, né, de vazamento de informação para que a grande imprensa pudesse fazer abordagem, nada de helicóptero, foi lá fazer a abordagem e o ex-presidente, de forma muito gentil, foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal e foi colocada a tornozeleira no mesmo, para que, né, à luz das investigações, e eu acho que eu não tive acesso, eu acho que talvez nenhum dos debatedores teve, supostamente teria ali uma tentativa do Bolsonaro buscar asilo em alguma embaixada de algum país aliado dos Estados Unidos ou na própria embaixada norte-americana. E aí, apesar dessa embaixada estar em território nacional, adentrar nela é inviolável e criaria um outro tipo de situação diplomática que, ao meu sentir, não seria nada mais benéfico ao povo brasileiro. Nós devemos acreditar nas instituições democráticas de direito e que o Bolsonaro possa, né, enfrentar o processo de cabeça erguida e, ao término da instrução processual penal, depois de exaurido todos os recursos cabidos no ordenamento jurídico brasileiro, se caso ele venha a ser condenado, ele cumpra a pena, assim como qualquer outro brasileiro está sujeito a cumprir. Ninguém está acima da lei, inclusive, em especial, nenhum ex-presidente do Brasil. Muito bem. Depois da análise de um advogado, digamos assim, simpático à esquerda, eu vou para outro advogado, digamos, simpático à direita. Guilherme Erce, boa noite, satisfação, prazer tê-lo conosco aqui no nosso
News 5.1, a sua análise sobre o tema de abertura do programa de hoje. Muito boa noite, Cícero. Em primeiro lugar, quero desejar a quem nos assiste boa noite, agradecer por sua audiência, em especial, Cícero, a você e aos nossos colegas debatedores, Samuel, Porto, Sofia, de podermos estar aqui a convite para trazer um pouco das nossas impressões sobre estes fatos. Quero dizer de início que começo concordando com a primeira metade do que disse o nosso querido amigo professor Samuel. São valores caros a quem milita o direito, o chamado devido processo legal. E sobre este tema, é importante que a gente discorra e vá lá atrás, buscar da origem do direito positivo, ou seja, das leis como a gente conhece hoje. Data de quase 2000 anos antes de Cristo, o primeiro registro de lei tipificada, de lei escrita. Foi escrita em pedra. Foi o Código de Hammurabi, que hoje está exposto lá no Museu do Louvre, na França. É onde está escrito a famosa máxima do olho por olho, dente por dente. E de lá para cá, o que a gente percebe? Que a sociedade, sempre se organizando, sempre vem perfazendo e refazendo o seu ordenamento jurídico. Não por acaso, Samuel, nós temos hoje no Brasil uma Constituição Federal para garantir todos os nossos direitos e conceitos mais elementares da nossa jovem democracia, e no campo penal temos um Código Penal e um Código de Processo Penal. O que trazem estes títulos, o que trazem esses compêndios? Leis e normas para que eu, você que me assiste, você, Cícero, o Lula e também o Bolsonaro sejam julgados com base não na convicção pessoal de qualquer julgador, mas sejam julgados através de normas e procedimentos iguais a todos. Então, até aqui estou com o professor Samuel em tudo que ele disse. Agora, dizer, no caso do presidente Bolsonaro, que ele vem gozando da aplicabilidade de todos os dispositivos legais, aí eu já ouso discordar. Em verdade, Bolsonaro, desde que ascende à condição de presidente da República, e diria que furando a bolha, como se diz no popular, porque a eleição dele estava fora do radar até um certo momento daquela disputa, desde que ele assume como presidente da República, sim, há um tratamento do ordenamento jurídico diferente para ele. Aonde temos memória de um presidente da República não ter conseguido nomear algum ministro ou algum chefe de polícia, por exemplo. Aonde temos memória de um presidente da República, no fiel exercício do mandato, em disputa à sua reeleição, ter tido as sanções eleitorais que teve durante a eleição de 22, em franca disparidade ao que tinha e a possibilidade de liberdade do seu principal oponente, diga-se de passagem, alguém que contou, o presidente Lula, com o beneplácito da justiça, que em algum momento, sim, também se distensionou ou se tensionou a legislação para, em um dado momento, condená-lo e, num dado momento, descondená-lo, e daí a máxima de que o presidente Lula é um descondenado. E, pasmem, apenas um break aqui sobre o assunto, esta semana temos mais um descondenado da Lava Jato. Sim, senhoras e senhores, ninguém menos que ele, Alberto Youssef, o doleiro da Lava Jato, o cara que lavou dinheiro para todas as empreiteiras, dinheiro no bolso, dinheiro em casa, dinheiro na mala, dinheiro em todo que foi lugar. Todo mundo viu, não é o Guilherme que está dizendo, essas notícias todos nós assistimos, e o resultado está aí, liberado de todas as suas condenações. Está igualzinho aquele filme que passa na Netflix, que retrata, caiu no Supremo, viva! E é exatamente isso que está acontecendo. Bom, feito essa primeira ênfase, primeira parte fática aqui, vamos ao dia de hoje. Isso é só mais um capítulo. Dizer que está sendo cumprido todo o devido processo legal com Bolsonaro e que medidas cautelares são de Brasil, do Oiapoque ao Chuí, são conferidas diariamente. Senhores, sejamos honestos no comparativo.
Não se trata de um cidadão comum, se trata de um senhor com 70 anos de idade, se trata de um ex-presidente da República, ativista político. Ora, colocá-lo numa tornozeleira, proibir de sair de casa à noite e nos finais de semana, de falar com seu filho e tantas outras pessoas, até dias atrás ele não podia falar com o presidente do partido, dele próprio. É fazer o que com este profissional da política? É uma prisão domiciliar. Bolsonaro está preso. Aliás, Bolsonaro está condenado desde o dia em que um único ministro resolveu ferir todos os princípios de juiz natural, de abrir inquéritos dentro do Supremo, de lançar mão de diversas medidas cautelares, de peiar todas as pessoas em volta do Bolsonaro para fazer esse circo horrendo que está aí. Digo horrendo, Cícero, por uma razão muito simples. Hoje é o Bolsonaro, amanhã pode ser você. Muito bem. Olha, Guilherme, de tudo que você falou aí, entendeu? O que mais me encanta diz respeito à história, né? Você falou da lei lá na pedra, né? No século II a gente teve o pergaminho, passou a lei para o pergaminho, né? Assim como 14 séculos depois, em 1440, nós tivemos aí a prensa de Gutenberg na Alemanha. É bom, eu gosto dessas conversas aí. Sofia Andrade, boa noite, seja bem-vinda de volta ao nosso News 5.1 e agora a sua análise sobre o tema de abertura do programa de hoje. Boa noite, Cícero, boa noite a todos os nossos colegas debatedores, Guilherme, amigo querido, o nosso amigo Alexandre Porto, o esquerdista da noite, o doutor Samuel. Muito boa noite, é um prazer sempre estar aqui na Rema TV, mas é com muita tristeza e revolta que a gente vem no dia de hoje falar sobre esse tema. Bom, primeiro, como é doce a palavra democracia na boca de um esquerdista, né? Estado democrático de direito virou o ponto e a vírgula na fala de um esquerdista. Que democracia é essa? Aonde um Congresso Nacional não decide mais nada. Simplesmente, se ele disser não, o presidente vai até o STF, pega um ministro que lhe condiz e ele dá uma canetada e decide pelo lado do presidente. Na época do Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes proibiu que o Bolsonaro desse o decreto reduzindo imposto. 35% menor seria o IPI na época do Bolsonaro, mas o Alexandre de Moraes proibiu. E agora liberou o aumento de imposto do IOF a pedido do Lula. Então, essa é a democracia que a gente vive? A democracia que a gente vive? Cadê os condenados do INSS? Onde estão os ladrões dos velhinhos do INSS? Mais uma canetada do Supremo Tribunal Federal a pedido do Lula. Os inquéritos que seriam abertos no STF para poder responsabilizar o governo brasileiro pelo rombo e o roubo dos velhinhos foram todos arquivados, são proibidos de serem investigados. Não tem um preso do rombo bilionário do INSS em cima dos mais vulneráveis, que muitas vezes até não entende nem o que está assinando ou o que não está assinando. Aonde estão os presos da esquerda? Aonde estão os perseguidos da esquerda? Aonde estão os presos da Lava Jato? Nenhum, senhores, se encontra mais preso. O Lula, condenado em 3 instâncias, foi descondenado para ser conduzido até a cadeira da presidência da República. É muito interessante quando a esquerda fala em democracia, Estado Democrático de Direito. Que Estado Democrático de Direito é esse? Aonde você tem um cara que é vítima, ele é acusador e ele também é o juiz do caso. Que devido processo legal é esse, onde a nossa Constituição todos os dias é feita de uma prostituta nacionalmente, vocês sabem muito quem. Se falar aqui o nome do indivíduo, o rei do Brasil, o Supremo brasileiro que comanda hoje a nação, hoje não é o cara mais respeitado no Brasil, não é o presidente da nação, não é o Congresso, não. É um indivíduo que não recebeu um voto sequer e manda e desmanda no país. E se você falar o nome dele, de certa maneira, eles mandam fechar uma televisão. E isso é Estado Democrático de Direito? Eles fazem exatamente o que fizeram na Venezuela. Está caminhando exatamente porque aconteceu na Venezuela. Chegou ao ponto da Venezuela que a Suprema Corte assumiu os poderes do Congresso. O que está faltando para acontecer isso aqui no Brasil? E não se assustem no dia que isso acontecer, porque já aconteceu nos países dos amiguinhos do Lula. Então, ao meu ver,
Isso nunca foi um processo devido legal. Isso é uma perseguição política contra o maior líder político que esse país já teve. Contra um homem que, para poder eles derrubarem, eles têm que mentir. Eles têm que atacar, eles têm que criar narrativa, factoides para poder tentar descredibilizá-lo. E é isso que incomoda o sistema. O sistema tem ódio do Bolsonaro, que para poder atacar eles não conseguem um fato verídico. Eles têm que mentir, têm que inventar e usar o sistema para poder atacar o nosso presidente. Muito bem, Alexandre Porto, boa noite. Agora é a vez da sua análise. Boa noite, Cícero. Boa noite, meu colega de direita aqui, vereadora Sofia, doutor Guilherme, Samuel, um amigo já de longa data. Doutor Guilherme, esclareça, me deu um lapso de memória. O nosso Supremo chama-se STF ou STA? Qual é o correto? STF. Ah, STF. Eu fico pensando o seguinte, como é bonita a justiça, né? O símbolo da justiça, eu não estou equivocado, me corrija, nós temos 2 operadores de direito, de direito, é uma balança que significa o equilíbrio, é isso, né? Exato. Mas eu fico pensando, se o Bolsonaro já teve retido o passaporte dele, como é que ele vai sair do país? A nado? Vai pegar um jet ski? Ou aquela baleia que ele cantou, que ele fez barulho, vai levar ele de um continente ao outro? Acho que isso mostra o quê? A injustiça da justiça brasileira. Eu não consigo entender, né, quem ainda defende. Primeiro, acho que não é mais Estado democrático de direito, é Estado democrático de esquerda. Porque a esquerda pode tudo e a direita nada. O doutor Guilherme brilhantemente falou dos exemplos do Bolsonaro quando era presidente e a situação de agora. Todas as narrativas são derrubadas. Você acredita no delator, Mauro Cid, que uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Quando ele mente e para prejudicar o Bolsonaro, vale o depoimento dele. Quando ele fala a verdade dos fatos que aconteceram, não vale. E aí vem aquela situação, né? Ah, mas teve o golpe, que tudo isso é decorrente do golpe. Mas vem cá, se o golpe foi tão original como dizem que foi, por que subtrair algumas imagens? Isso por si só já anularia um processo no aspecto legal. Aí vem lá. Aí a semana agora se descobriu mais uma mentira lá do secretário de Distrito Federal, que me fugiu, Anderson Torres, se eu não estou equivocado. Mas isso a imprensa não. Por quê? Porque parte da imprensa virou porta-voz do governo federal, com somas volumosas de publicidade. Que país nós estamos? Cadê o G. Dias que estava abrindo porta e servindo água? Por que ele não foi preso? E aí tudo vai, quer dizer... O INSS, agora vão começar a partir do dia 24 a devolver o que foi roubado dos aposentados, que é a segunda vez. Lembra lá do Paulo Bernardo, num dos governos do Lula, que teve desvio e que aconteceu? Nada. Quem é que está preso? Em compensação, está lá o seu Gilmar Mendes, liberou uma dívida do Lula de 10 milhões de reais que tinha de imposto e está tudo certo. Então, que Brasil é esse? Isso serve o quê? Para colocar um pano por cima do quê? De um governo perdulário, incompetente, que se diz defensor dos trabalhadores, mas estava batendo lá para aumentar imposto. Ah, mas o IOF é só para os ricos. Vai perguntar para o MEI se vai aumentar ou não o custo do MEI com o IOF. Vai aumentar para as empresas que vão precisar de empréstimo, pequenas empresas, se vai aumentar ou não. Nós estamos vivendo um oba-oba de um governo que não tem credibilidade nenhuma, cada vez mais se afunda. Essas pesquisas que dizem que o Lula está na frente, eu acho que deve ter feito na sede do PT, e mesmo assim não tem o 100% de aprovação. E aí o que a gente está vendo? Um governo que gasta demais, a dívida fiscal aumentando cada vez mais, eu já falei várias vezes sobre dominância fiscal, e de outro lado, um judiciário que deveria ser justo e equilibrado, a gente está vendo o que faz. Para que tornozeleira? Já tiraram o passaporte dele. Querem fazer o quê? Por isso que eu acredito, eu já dizia, viu, doutor Guilherme, há 2, 3 anos atrás, logo que o Lula assumiu, que o Bolsonaro ia ser preso, que o Bolsonaro ia ficar inelegível. E o que está acontecendo? De fato. E aí a gente acaba sendo exposto no mundo todo, porque o assunto já não é mais Brasil, já está além das fronteiras. Estamos sujeitos a ter sanção da União Europeia, por quê? Porque o Brasil está comprando petróleo da Rússia. Já tem situações aqui que tinha um navio iraniano, ninguém divulgou nem nada. Quer dizer, e aí? Aqui o Brasil está se aliando a ditadores e deixando de lado democracias de fato. O resultado, nós estamos vendo, infelizmente a tendência é piorar mais ainda. Porque o que menos me preocupa é tirar o passaporte desses ministros. Eu já falei aqui, não vou falar o adjetivo em respeito à vereadora Sofia, que está aqui à minha direita. Não vale a pena, não vale a pena, né?
E esse é o Brasil que a gente está caminhando cada vez mais para uma ditadura. E acho que é o Rui Barbosa que dizia, né, que a pior ditadura que tem é a do judiciário, e contra ela não tem quem recorrer. Muito bem. Falando em respeito, Alexandre, eu respeito muito o seu comentário, né, mas eu não posso deixar passar em branco o que você acaba de dizer. Você fala do IOF em MEI. MEI, para ser uma empresa MEI, o Alexandre tem que arrecadar R$81 mil por ano. Isso dá 6.750 por mês. Não tem nada a ver com essa questão do IOF. Te informa sobre o IOF, que você vai ver que tem impacto no meio. Quem tem que se informar é você. Não, você entendeu? tem que se informar. Não Você é um adianta jornalista falar, respeitado, bem informado, mas está falando besteira. O meu trabalho tem, aqui impacta não sim no deixar, meio. não deixar que fale. Impacta sim no não meio. deixar que fale coisa que não é. Não é? O Impacta MEI sim. é R$81 mil por ano, Então tá. 6.750 por mês. Então tá bom. É o que está Então na tá. lei, é como Tá funciona. bom. Mas foi diferente, né? Aí Mas eu a já- maquininha... Eu acho que talvez o professor tenha Vamos se falar. equivocado no Instituto da MEI e a microempresa. Uma coisa é individual, professor, que é 81 mil, e outra é microempresa que pode chegar, ultrapassa os 500 mil. Mas aí é Isso. coisa distinta, né? Sim, Desculpem, eu acho que o equívoco foi esse o nesse sentido. IOF recai sobre operação de crédito. A maquininha de cartão de crédito do MEI, onde você vai lá e compra num camelô, ele vai pagar Não, IOF. mas tu não pode, desculpa, Guilherme, você não pode associar a taxação que o governo pretende fazer... Não, pretende, já foi aprovado. Eu não sou Graças ao seu Alexandre Moraes, o Deus do mundo, foi aprovado. Porque o Congresso, que teria legitimidade, não aprovou, foi lá o Deus do mundo então e aprovou. diga que a gente tem um Congresso frouxo... Mas, eu tô dizendo há quanto tempo isso? Não é de hoje. Frouxo que não faz Mas nada, eu tô tem um dizendo há quanto juiz tempo que isso? tem que decidir. Eu falo, inclusive, O que juiz se gasta quase 30 milhões de reais por mês. Não, mas o por Congresso dia do Congresso. O juiz que decide... Só que o Congresso barrou o decreto do Congresso- Lula, o Lula Congresso- recorreu ao STF e o STF decidiu pelo Lula. É. Então a questão é que não adianta Só que o Congresso Congresso, decide, vereadora, o ele não vai STF atrás, faz que pelo deveria pedir o Lula. impeachment desse ministro. Exatamente. Aí É o Senado. Aí é o Senado que deveria pedir o impeachment do Alexandre, que coloca a nossa democracia em risco. Bom, os políticos de Brasília, no meu entendimento, a bancada de Rondônia, no meu entendimento, são inoperantes, frouxos, poucos fazem. Aí todo mundo arrota que vão para cima do Alexandre de Moraes. Quem é que vai? Ninguém vai, todo mundo tem o rabo preso.